Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Que é um momento de paz, de reflexão para todos nós, né? E também de fortalecimento espiritual. Tá ligado, tá? Vai aumentar um pouquinho o microfone. Acho que agora foi. Um recado muito importante. Eu peço, por gentileza, para vocês desligarem o celular. Vamos nos conectar aqui com o trabalho. É muito importante, que esse momento é nosso, né? É o momento que a gente veio buscar algo de bom para nós mesmos. Então, vamos ficar atento no trabalho e desligue, porque mesmo que fique no vibracal, tira a nossa atenção, né? A gente fica, será que alguém está me procurando? Será que é alguma mensagem urgente? Então, é muito importante ter vocês conectados aqui com o trabalho, com Deus, com Jesus e com a espiritualidade que está aqui também para nos auxiliar. O salão não está totalmente cheio de pessoas encarnadas, mas está cheio de pessoas desencarnadas, de espíritos desencarnados. Então, estão aqui sempre para nos auxiliar. Então, vamos lá. Alguns recados rápidos. Vocês todos sabem, já andei informando isso já há alguns sábados atrás, que a casa oferece vários cursos e gratuitos. Então, aproveitem, são cursos diversos, principiantes espíritas, aprendizes do Evangelho, o curso de oratória, que o curso de oratória nos ajuda muito, tanto na vida profissional, pessoal, e também para as tímidas, para os tímidos também. Esse curso de oratória é muito bom, ajuda a gente a se soltar. Eu fiz, mas eu ainda estou aprendendo a me soltar. É que a gente fica um pouco com vergonha, né, de falar para muitas pessoas e à frente. Bom, eu tenho um convite também muito importante, eu espero que vocês anotem na agenda. É um almoço à italiana, então vai ter música ao vivo, vai ter bingo, não pode faltar, se é almoço italiano, não vai poder faltar uma bela macarronada, né? Dia 22 de março vai acontecer esse almoço à italiana, ao meio-dia, às 17 horas, no Buffet Prince, na rua Ulisses Cruz, 800. O convite está disponível para ser adquirido na livraria. Crianças até 3 anos não pagam, e crianças de 4 a 8 pagam metade. Então, contamos com todos vocês para essa tarde deliciosa, né? E encantadora, porque vai ter música, vai ter dança, todos podem se divertir e é uma oportunidade de vocês estarem conhecendo novas pessoas, né? E fazer até novas amizades. Bem, a casa ela está passando por uma reestruturação. Na verdade, é a CREPAD. A CREPAD ela fica em Ferraz de Vasconcelos. Está passando por uma reestruturação e nós precisamos da ajuda, muito da ajuda de vocês. Então, por favor, nos ajude a divulgar. Nós precisamos de médicos, precisamos de enfermeiros, precisamos de psicólogos. É muito importante mesmo essa ajuda. E para maiores informações, tem um telefone WhatsApp ou na livraria do Paz de Amor. Esse telefone também podem pegar, né, na livraria, que também está disponível. E lembrando a todos que o novo horário de domingo, tá? O novo horário do Evangelho Vibrações e Passes, agora das 9 às 9h45, a partir de 5 de abril. Tá certo? Então, vamos lá. E hoje vamos iniciar o trabalho dessa tarde. O capítulo do Evangelho vai ser o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 25, a necessidade da encarnação. E hoje nós temos para leitura
a Neidinha vai fazer a leitura por nós. Prece de inicial é a Vera Fonseca. Vibrações com o Vanderlei. E a prece final com a Márcia. E hoje nós temos a grata satisfação, é uma satisfação imensa receber a Márcia Tebexerini. Ela vai nos falar sobre E a Vida Continua, é a palestra do livro, né, Márcia? É a palestra do livro desse mês, de Chico Xavier. E a Márcia, ela é uma querida. Ela é trabalhadora da casa, ela trabalha em vários trabalhos, ela faz parte da coordenação de cursos. Então, vocês fazendo curso, pode até participar, casal como vocês, participar do curso é bem gostoso, porque vocês fazem a lição de casa juntos, né? E a Márcia trabalha na coordenação de vários cursos, ela trabalha na assistente social, na parte de odontologia, e ela trabalha também no Evangelho, Vibrações e Passes, das sextas-feiras, tá? E muitos outros trabalhos que ela também participa. Então, ela é assídua e ela nos preparou essa palestra edificante, e para que todos prestem atenção e que vocês também possam sair daqui, né? Que a gente possa sentir a presença de Jesus, amorosa de Jesus, nos envolvendo, e cada um em luz, em confiança, e que nós saiamos daqui melhor do que adentramos. Muito obrigada a todos. Tá bom? É o trecho 25 do Evangelho, a necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois as atividades que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinitivamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, por irmão José. Tempo e oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menospreze o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada.
O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruzes os braços, esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Tá. Boa tarde a todos. Agora vamos serenando nossos coração e a nossa mente, elevando o nosso pensamento no que viemos buscar, agradecendo a Deus e a espiritualidade por estarmos aqui hoje. Vamos também agradecer a nossa palestrante Marcinha, que carinhosamente veio nos trazer mais um aprendizado, e que nós possamos compreender e colocar em prática, para que possamos ser sempre melhor do que ontem. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Peraí, ela vai. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde, é uma alegria mesmo. E a gente também aqui rever, porque nós estamos os trabalhadores da casa, cada um num trabalho, então as oportunidades de nos revermos é assim, estando aqui, né, com pessoas que estiveram com a gente no principiante. E também eu agradeço muito a oportunidade que me foi concedida pelo convite dessa equipe, porque a gente aprende muito, né? Nós recebemos muito quando a gente tem essa oportunidade. E nada melhor como falar de uma obra espírita, né? Aqui nós sabemos que a diretoria de doutrina da nossa casa seleciona esse livro mensalmente com muito critério, se preocupando em oferecer a vocês o que temos de melhor. E aqui, conhecido de nós, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que através da sua mediunidade, da sua psicografia, trouxe por esse espírito de André Luiz tantas obras, iniciando lá no nosso lar em 1945. Essa obra, E a Vida Continua, é a 13ª obra desta coleção. Existiram outras posteriormente, mas essas obras, essa aqui é de 1968. E a vida continua, né? É uma maravilha essa literatura. Na verdade, é uma história verídica que aconteceu realmente, vem numa forma de narrativa romanceada. Então, quem lê O Nosso Lar, aqui A Vida Continua tem um toquezinho, né? É uma obra também que foi levada para o cinema, numa adaptação, para a novela, né, para a televisão. Então, é uma obra assim que é conhecida, né? Então, essas histórias, os personagens desse livro, vocês vão ver, são nomes que não são os nomes verdadeiros, os nomes reais. Eles eram aqui de São Paulo, inclusive vocês vão ver lá os bairros da Pompeia, Vila Mariana, né? Então, é uma história que aconteceu aqui. Na verdade, é uma narrativa que fala do encontro de Ernesto e Evelina. Eles vão se encontrar, eles estão doentes, e eles vão se encontrar numa estância, né? Essa estância de repouso na cidade de Poços de Caldas. E eles vão lá esperar o seu tratamento, iriam passar por cirurgia. Ela é uma idade assim de 20 e poucos anos, jovem, não é? Casada, ela era uma religião católica. Ele, um pouco mais velho que ela, também casado, já tinha uma filha.
Mas ele já vinha ali mais maduro, ele tinha também um grau de espiritualidade. Então, eles estabeleceram conversas, e nesses inícios das suas conversas, viram que eles tinham a mesma doença. Estavam ali para fazer cirurgia, para tratar do seu problema da suprarrenal. Isso acontece, Evelina passa por cirurgia, mas o tratamento dela, a doença realmente evoluiu, e ela falece, desencarna. E eles vão, nesse contato que eles tiveram ali enquanto encarnados, porque o Ernesto também vem a desencarnar. Eles descobriram que a enfermidade que compartilhavam seria apenas o início de uma incrível trajetória de amor, de amizade, de esperança, de fé, sempre rumo ao progresso e à realização espiritual. Eles vêm a falecer, e nada é por acaso, eles vão se encontrar na espiritualidade. Lá na espiritualidade, no Instituto de Proteção Espiritual. Eles se encontram lá e se veem, a princípio, não sabendo realmente que haviam desencarnado. Então, eles se questionam se estariam no hospital, no manicômio, né? Mas é muito interessante. Eu vou contar só até aqui, tá? Depois a gente desenrola aí. Vocês vão, né, dando assim um aperitivo sobre a história. Mas o que a gente entende muito é que este reencontro reafirma que não foi por acaso. E que será melhor compreendido no decorrer dos capítulos do livro. Essas vidas entrelaçadas por encarnações pretéritas entre seus afetos e desafetos. Acontece com a gente isso? Ou como acontece, né? O planejamento, já estava lá no planejamento reencarnatório, esses encontros. E eles vão se encontrar, inclusive existem situações comuns de familiares entre eles. É muito interessante, muito interessante. E assim, para a gente compreender, né, os porquês daqueles companheiros da nossa família, aqueles que a gente tem um amor eterno, imenso por todos, mas às vezes aquela afinidade melhor com um do que com o outro. É muito bom para a gente começar a entender um pouquinho disso, né, esclarece para a gente muita coisa. E aí, o que acontece? Eles chegam ali na espiritualidade. A gente chega lá, não pensa que não vamos fazer nada, né? Nós vamos estudar, vamos trabalhar, vamos receber tratamento, se necessário. Vamos ficar num soninho, quem sabe, mas tudo dentro da providência divina. Então, eles recebem ajuda para entender que a vida continua após a morte e vão revisitar suas vidas passadas, lidando, sim, com traumas, com culpas, a necessidade de amor. E quando a gente fala de culpa, né, a dificuldade de uma consciência culposa, né, esse sentimento é bastante pesado, né, para qualquer um de nós. E aqui a gente vê com Joana de Ângeles, a mentora espiritual, né, de Divaldo Pereira Franco, ela que tem umas análises, às vezes até de fundo psicológico, a gente precisa ler e reler, porque é um pouquinho mais profunda as suas reflexões e as suas mensagens. Mas ela vai dizer para nós que seja qual for o tipo de consciência de culpa que se apresente no ser, cumpre o dever inadiável de continuar a marcha. Vamos continuar seguindo, superando esse conflito, permitindo-se o direito de haver errado, assim como agora desfruta a oportunidade feliz de reparar o equívoco. Primeiro, reconhecer, entender, o auto-perdão, não carregar isso, se fechar por isso, né? E também sabendo que tem oportunidade para a reparação, sempre. Chico Xavier dizia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, a gente pode, sim, né, nos libertarmos dessa consciência através de um trabalho interior, um trabalho realmente que a gente vá seguir em frente. Aí eles se encontram, né, gente, lá no plano espiritual, de aprendizado, como eu disse, nós vamos lá estudar.
compreendendo essa questão da imortalidade da alma. É simples para o espírito? Não é. Não a maioria de nós, né? Porque nós temos esse véu da matéria, que é um véu denso, que muitas vezes nos impede. O espírito nessa condição de liberdade espiritual, a percepção dele é muito mais tênue, genuína. Né? Ele vai perceber e sentir numa amplitude muito, muito diferente, muito maior. E aí, também entender sobre como foi lido aqui a necessidade da reencarnação. Essa divina oportunidade que nos é concedida para aprendermos, para repararmos, para evoluirmos sempre. A necessidade de perdão. Reforma íntima para evoluir. Nossa, tudo isso é. Trata-se de um livro que apresenta um retrato da criatura ao desencarnar e mostra como a vivência dos habitantes do plano espiritual está diretamente relacionada com a sua condição mental. Além de ensinar a importância da prática da reforma íntima, na certeza de que a vida continua além da morte, permitindo que cada um de nós seja capaz de traçar novas diretrizes para a sua própria conduta. Então é assim, por que a gente chega lá na mesma condição mental, ela diz aqui? Por quê? Porque se nós reencarnarmos hoje, logo mais, nós vamos levar o que nós sentimos hoje. Se mágoas, se ressentimentos, se alegrias, nós vamos reencarnar desencarnar iguaizinhos. Vamos chegar lá no plano espiritual com esses pensamentos que nós temos aqui, com aquilo que realizamos aqui. Então essa é a condição mental que nós vamos chegar. Nós não vamos mudar simplesmente porque desencarnamos e porque chegamos lá no plano espiritual. Claro que todos os recursos necessários para nosso auxílio são aplicados. Nesse livro, a gente vê os instrutores espirituais, esses abnegados irmãos da espiritualidade, que trabalham incessantemente em todas as áreas das colônias espirituais, sejam elas onde estiverem, de espíritos que chegam nas mais variadas condições, muitas vezes deploráveis, condições muito difíceis e muito sofrimento, mas estão esses irmãos abnegados, esses instrutores, a auxiliar a todos. É maravilhoso isso. E todas as obras espíritas a gente vê, principalmente, não sei se vocês conseguiram ler Ação e Reação, que é um lugar mais difícil, de um mundo espiritual mais denso. Está ali aquele irmão generoso, benevolente, amoroso. Então, nós falamos aqui da reforma íntima, né? Falamos, nossa, mas como espírita gosta de falar de reforma íntima, né? Mas é que é algo de ser trabalhado, é que quando a gente falar para trabalhar em nós mesmos, é tudo mais difícil, né? Nós estamos aqui, nós já estamos trabalhando a nossa reforma íntima, não é? Viemos dessa casa num sábado, 14 horas, nossos familiares ficaram lá, já voltou, daqui a pouco eu já volto, com certeza que sairão daqui melhores do que chegaram, carregando, né, no coração uma esperança, uma luz, carregando amor. Então, a reforma íntima, o que a gente fala da reforma íntima, né? É uma renovação constante de sentimentos, pensamentos e atitudes. É fácil fazer isso? Não é fácil, é um trabalho contínuo, diário, permanente. Né? Então, é o evangelizar-se. Claro, a gente procura as formas de evangelizar. Se estamos aqui, ouvindo uma palestra, temos a prática do evangelho no lar, podemos vir aqui para fazer tratamentos espirituais, temos a nossa livraria com obras maravilhosas que a gente pode aí adquirir e conhecer, assistir, até hoje já tem pelo Facebook, a gente pode assistir em casa, que a gente fica, né, ali, está ali ouvindo, está ali recebendo a vibração, é tudo muito bom, e a gente vai trabalhando assim a nossa casa mental, os nossos pensamentos, porque também a prática das mensagens de Jesus, do Evangelho, da gente ter ele diariamente na nossa vida, mas esse amor de Jesus estar no nosso coração. Ao acordarmos, termos assim, a gente entrar a pensar, eu tenho luz, eu tenho vida. Deus me criou, Jesus está comigo.
E isso que a gente vai mudando todo esse teor de pensamentos, a nossa vibração. E quem está à nossa volta? Sente? Claro que sente. Se estamos bem, quem está à nossa volta vai receber por essa psicosfera tão positiva. E a gente vai assim trabalhando em nós. E lembrando, também dizer assim, sempre tentando ter foco no autoconhecimento e na prática do bem. Então, o autoconhecimento, a gente lembra lá da frase, né, de Sócrates, que fala, conhece-te a ti mesmo. Porque assim, Santo Agostinho fazia uma revista do seu dia, né? Como foi meu dia? Vamos lá. Como é que eu acordei? O que eu falei? O que eu fiz? Fiz coisas boas? Não fiz coisas boas? É você com você mesmo. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de ver o que está em nós, porque o nosso orgulho é uma barreira, né? A gente não se reconhece, nem é sequer orgulhoso, né? Mas a gente não consegue entender que o orgulho nos atrapalha e muito, da gente reconhecer em nós que precisamos de ajuda, que um precisa do outro, né? Que às vezes aquele companheiro tem um conhecimento um pouquinho mais acima do nosso, mas que tal trocarmos esses conhecimentos, né? Seja no nosso trabalho, seja na convivência com a nossa família, no dia a dia, na nossa cidade, como isso faz a diferença. E assim continuando, claro, ninguém vai dizer, vou buscar a perfeição imediata, porque isso não existe, até a perfeição relativa, porque absoluta é só Deus. E nesse planeta, nós somos em condição, ainda na escala evolutiva, de espíritos imperfeitos. Então, nós vamos sim buscar, até o que a gente consiga dentro dessa nossa encarnação, já é muito positivo, já é subir degraus acima. E assim nós vamos vendo que a melhoria diária é o nosso esforço sempre de superar defeitos com amor e trabalho, transformando esse homem velho em homem novo, esse homem novo que nós esperamos que estaremos lá, encarnados no mundo de regeneração. Porque esse homem velho, nós já podemos estar em encarnações, de muitas e muitas encarnações, vivemos lá no Império Romano, estivemos na Inquisição, estivemos em outras situações. Então, nós estamos tentando essa transformação, encarnação a encarnação. E a gente vai trocar, sim, mudar esse homem velho para esse homem novo. Todos nós vamos caminhando nesse sentido. O espírito, felizmente, ele não regride, né, na sua evolução. Ele pode ali ficar meio, estacionar um pouquinho, eu acertei uns ponteiros nessa encarnação, mas não foi como deveria ser, eu cometi alguns erros, mas sempre para frente. Estaciona, mas vai à frente. Então, isso também é a providência divina, não é? E assim a gente vê, bom, e aqui esse ponto, né? Esse ponto nevrálgico em nós, né? Porque a gente fala assim, muitos falam, eu queria perdoar, mas eu não sei, não consigo. Né? É difícil mesmo, né? É um exercício. É um exercício que a gente sabe que tem desafetos, como a gente já falou, que às vezes são frutos de coisas espirituais do passado. E a gente tem que superar com perdão, com reconciliação, né? Não reconciliar-se com o adversário enquanto há tempo. O tempo é esse aqui, dessa nossa encarnação. Então, a gente trabalhar isso a cada dia, porque, é claro, esse perdão vai nos libertar. Porque quem já passou por uma situação assim, sente. E como a gente quer perdoar, a gente quer ser perdoado também. Então, perdoar para ser perdoado. Não é questão de você esquecer, uma amnésia, vou passar, vou apagar tudo. É muito, às vezes a gente pode até lembrar de alguma coisa, mas a gente não tem mais aquela dor, até uma raiva, algo assim, semelhante de um mau sentimento, em relação à pessoa que nos machucou, que nos magoou. Mas a gente consegue lidar com isso, falar, não, eu já estou livre, estou tranquilo, eu perdoei. Né? O perdão, como a gente diz, não só dos lábios, mas o perdão do coração, aquele que vai fazer o bem para a nossa alma.
não é? Assim a gente vai buscando a cada dia essa renovação em nós. Quando falamos em caridade, né, o verdadeiro amor em ação. E eu quero falar sobre a caridade porque no capítulo 12, já vou dar mais um spoiler aqui, o tema do capítulo é julgamento e amor. Um desses instrutores, eles estão ali, Ernesto, Evelina, e um público como aqui, né, que temos encarnados e desencarnados, e esse público ali, ouvindo essa palestra, essas orientações com esse tema, julgamento e amor. E lá o instrutor espiritual diz, caridade, meus irmãos, amor para com o próximo. Muitas vezes o serviço de alguns dias pode endossar-nos valioso empréstimo de energias e meios para as empresas da nossa recuperação e elevação, que nos requisitam o esforço de muitos anos. É um trabalho tão gratificante, tão importante. Às vezes é só a caridade, como a gente diz, moral, aquela escuta, aquele coração generoso, aquela vontade de estender a mão para o nosso irmão, perguntar como ele está. Né? A caridade, sim, material, a gente vê que quando a gente pode fazer, ajudar de alguma maneira, como isso é gratificante. Isso vai somando em nós uma liberdade espiritual, liberdade no sentido de aquisição, que fica em nós, ninguém vai tirar de nós. Isso é totalmente, vai para a eternidade. Levaremos conosco esses sentimentos, todas essas obras que fizemos no bem. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas instruções dos Espíritos, a irmã Rosália, essa querida, né, que a gente vê uma doçura na irmã Rosália, e ela lá no capítulo 13, né, ela vai falar sobre caridade moral e caridade material. Então, ela diz assim, que forma, né, que esses espíritos chegaram lá na espiritualidade, né? Como foi Madre Teresa de Calcutá, de que forma que chegam lá na espiritualidade, né? Quanta gratidão que recebem desse encontro com aqueles espíritos com os quais conviveram, né, durante aqui encarnados. Então, ela diz assim, né, na mensagem, se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Então, a gente imagina, né, essa sensação que ela teve quando chegou ao plano espiritual. Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. Né? Ela praticou as duas formas, mas com certeza levou consigo e trouxe para nós, através do Evangelho segundo o Espiritismo, essa linda mensagem. Mas assim, nem tudo são flores mesmo. Né? E esse livro, essa obra kardeciana, que fala de céu e inferno, mas não como um local, e sim como uma condição espiritual. É a condição nossa espiritual, hoje. Porque importa para nós o que nós temos no nosso terreno interno, íntimo, de bom, um terreno que seja favorável ao crescimento de uma semente que é colocada lá, mas que floresce. Então, é um trabalho que fazemos, mas que condição que os espíritos chegam na espiritualidade. Né? E aí, nesse livro, ele traz essa reflexão do Código Penal da Vida Futura. É muito interessante, uma obra maravilhosa de Allan Kardec. Ele diz assim que o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, as consequências das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas no presente ou em precedentes existências. Não quer dizer, a gente vai ter que vivenciar. Nós conhecemos, falamos aqui, para quem não conhece, das leis de causa e efeito, né? As leis de ação e reação,
que estão lá dentro das leis divinas, que vêm na consciência do ser. Ela está conosco, está no nosso espírito. Então, a causa, eu causei o mal a alguém dentro dessa encarnação, eu vou responder pelas leis divinas, não é? E essa consequência, esse efeito, essa causa, o efeito, muitas vezes ele leva um trabalho muito grande de nós, que pode percorrer mais de uma encarnação, mas é um trabalho que nós vamos conseguir, com certeza, superar. Então, ele diz assim, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes desta nossa vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originam. Porque a gente fala, puxa, mas isso aconteceu comigo, por que aconteceu comigo? Eu passo por tantas dificuldades, né? E a gente, não é, a gente vai procurar trabalhar isso em nós, essa compreensão, buscar na fé, porque não está ali, a gente está tendo muita ajuda, mais do que a gente imagina. Os amigos protetores espirituais são muitos. O nosso anjo da guarda, os espíritos que nós temos familiares, o mentor espiritual. Nós somos acompanhados durante nosso processo lá na espiritualidade, um período que chama de erraticidade. Nós somos preparados para a nova reencarnação. E esses espíritos são aqueles que coordenam e nos acompanham nas mais tenras idades da nossa encarnação. Então, nós somos muito amparados mesmo. Temos que confiar, ter fé e confiança sempre em todos esses amigos espirituais. Existem espíritos felizes? Ah, mas a obra Céu e Inferno fala dos espíritos felizes, sim. Eles mostram lá que os espíritos que atingiram a felicidade através da prática da reforma íntima vão experimentar paz, harmonia e amor constantes. É isso que nós esperamos dos futuros tempos que nós vamos viver lá, assim, nessa fase de transição planetária, difícil para o nosso planeta. Fase essa que só vai passar com a nossa mudança. Depende da mudança do ser humano, na mudança do homem. E assim chegarmos lá espíritos felizes no mundo de regeneração. Para finalizar aqui, esse livro, E a Vida Continua, ele foi prefaciado, ele tem 26 capítulos, muito tranquilo de ler, gente, é rápido mesmo. Eu comecei a ler, sabe, você quer saber o que vai acontecer, o que aconteceu naquela história, e você vai. E aí, Emmanuel, esse espírito, que é o amigo espiritual do Chico Xavier, mentor, né? Ele que deu toda a orientação para o Chico Xavier no seu trabalho na mediunidade, ele prefacia esse livro, porque ele acompanhou esse contato, o primeiro contato que André Luiz teve com o médium Chico Xavier, para que tudo isso se construísse, fluísse da melhor forma possível. Então, o Espírito de Emmanuel diz assim: leiamos assim o novo livro de André Luiz, na certeza de que nos surpreenderemos em suas páginas muitos pedaços da nossa própria história. E é mesmo, né? Tem algum ponto ali, gente, que a gente vai se identificar em algum momento, não é? No espaço e no tempo, a solicitarmos meditação e autoexame, aprendendo que a vida continua plena de esperança e trabalho, progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica, isso, ou seja, no universo. Ajustado sempre às leis de Deus, como eu disse, né? Então, assim, a gente vai encerrando. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, gratidão mesmo. E espero sempre que a paz e o amor de Jesus continue presente aqui e sempre entre nós. Obrigada.
agradecer a Márcia pela excelente palestra que fez para nós, mas muito obrigado, de coração. Que esses exemplos, eles possam adentrar dentro de nós e fazer as nossas transformações, porque a vida continua, ela não cessa após a morte, ao contrário, continua sempre nos trazendo, nos reconfortando. É por isso que nós todos estamos aqui nesse momento, buscando nessa casa, nesse recanto de paz e amor, para que todos nós possamos, Mestre Jesus, recebermos as nossas orientações, para que todos nós possamos receber o que nós havíamos buscar nesta casa. Tenhamos certeza que hoje nós, nessa tarde, nós vamos sair melhores do que nós adentramos aqui nesse recanto de paz e amor. Assim, Mestre Jesus, nesse momento, nós vamos pedindo também para que os médiuns passistas se preparem para que eles possam trazer, através dos passes, a sua cura, Mestre Jesus. Então, os mestres, por favor, se coloquem às disposições e vamos trabalhar com as nossas energias. Assim, Mestre Jesus, vamos adentrar nessas vibrações de passe, aguardando os médiuns, se coloquem às suas disposições nos bancos sentados, deixando espaço para que o médium possa percorrer. Não se preocupem nos movimentos, levem seus pensamentos a Jesus. Após termos recebido toda essa paz, nessas vibrações, essa luz imensa que está sobre o nosso coronário, sobre a nossa cabeça, para que nós possamos sentir a presença amorosa desse Cristo, que através dessa luz cura as nossas feridas, as nossas dores. No centro da nossa cabeça, vai descendo para o frontal, essas energias estão sobre a nossa testa, descendo para as nossas laringes, que é o órgão da fala, para que nós possamos se expressar os nossos sentimentos, as nossas dores. Agora vamos também descendo para o cardíaco, é o coração, é o órgão do sentimento, para que os seus abatimentos possam estar sempre nos fortalecendo, oxigenando as nossas mentes, os nossos sentimentos, para que nós possamos sentir a presença desse amoroso Cristo Jesus. Agora vamos para o nosso gástrico, que é a parte onde os alimentos estão ali se beneficiando com as nossas células, nos curando, nos aliviando aquele momento, Mestre Jesus, no nosso baixo ventre, para que ali onde estão todos os nossos órgãos, rins, bexigas, possam ser todos harmonizados, retirar as nossas dores. Sintam a presença amorosa desse Cristo ao seu lado. E vamos descendo com essa energização aos pés, as plantas dos pés, e elevando, vem subindo até a nossa coluna, harmonizando todos os nossos parasimpáticos, os nossos centros de força. Agora, Mestre Jesus, nós vamos levando essa harmonização, esta cura, essa bênção para os nossos vasilhames que nós trouxemos aqui neste momento, para que todos nós possamos sentir a presença desses biólogos, químicos, médicos especialistas, todas as fraternidades dos humildes de Bezerra de Menezes, são médicos, enfermeiros, que eles possam vir aqui nesse momento, colherem, fazerem as suas amostras e levarem para os laboratórios espirituais, e lá na análise colocar em cada vasilhame o seu remédio que necessita para a nossa cura, para a nossa ajuda, para nos aperfeiçoarmos, Senhor, os nossos sentimentos. Levamos essa harmonização das águas para todos os hospitais,
onde estão ali naqueles leitos, aqueles vasilhames com águas. Assim também levamos para os nossos filtros das nossas residências, para que possa harmonizar as caixas d'água. Coloque ali, Senhor, o remédio perfeito para cada um de nós. Assim, Mestre Jesus, vamos levando também para os presídios, para os asilos. Vamos levando essas vibrações amorosas agora para aqueles países que estão em guerra, necessitando de um carinho, de uma mão amiga. Que essas águas que nós a trouxemos, ela possa estar todas magnetizadas, Mestre Jesus, com seu amor e com a sua bondade e com a sua cura. Assim também, Jesus, nos ajude-nos a ajudá-los, aqueles irmãos que tantos necessitam, para que nós possamos, através das nossas mentes, dos nossos pensamentos, das nossas preces, elevar esse padrão vibratório que nós estamos aqui recebendo nessa tarde, nesse recanto de paz e amor, onde Jesus possa vir, através dos seus mensageiros, distribuir para cada um de nós o remédio perfeito da nossa cura, aliviar as nossas dores. Que as vibrações dessa tarde, ela possa harmonizar também o seu lar. Aqueles momentos, se nós estamos com algum dos nossos entes queridos em um leito, faça sua prece mentalmente a ele, mentalize Jesus aos seus lados, mentalize Jesus usando as suas mãos e acariciando aquele que está no leito, necessitando de um abraço espiritual, de um abraço mental, para que ele receba também como Jesus, como o menino Jesus recebeu da nossa Mãe Maria Santíssima, quando ela colocou em seu colo e agasalhou, abraçou, amamentou aquele ser, para que ele receba toda essa magnetização, aqueles fluidos benéficos daquela mãe querida, Mestre Jesus. Nós possamos assim agradecer por tudo que nós tenhamos recebido nessa tarde, para que nós possamos nos agradecer, nos concretizarmos com a bênção de Jesus. Assim também, Mestre Jesus, muito obrigado por essa tarde, e que todos nós agradecemos a Jesus por estarmos aqui nessa tarde. Agora, Mestre, nós vamos pedindo para que a nossa irmã Márcia faça para nós a prece de encerramento. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agradecendo nossos mentores, agradecendo os mentores desta casa e agradecendo ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui, por esse ensinamento tão edificante dessa tarde, e que possamos levá-lo para o nosso dia a dia, para os nossos familiares, amigos, que possamos colocá-los em prática na nossa vida. Que assim seja. Então, assim, terminamos mais um trabalho. Nós desejamos que vocês voltem aos seus lares melhores do que aqui, quando chegaram, né? Que Jesus, que a espiritualidade amiga possa acompanhá-los aos seus destinos, abençoando esta semana, que vocês possam retornar aqui no próximo sábado, para apreciar a palestra do nosso colega Marcos Casella, com o tema Karma e Livre-Arbítrio. Que desejo que todos fiquem bem e que sigam com Jesus. Tchau. De luz, paz e amor em Jesus.